todos, sejam bem-vindos a mais um domingo em que vamos continuar a falar da orientação da criança e hoje vamos falar sobre os métodos de ensino. Então diz assim, o governo paterno deve ser um estudo. Raras vezes a obra dos pais é feita como devia ser. Pais, tendes estudado o governo paterno para que posseis educar com sabedoria a vontade e o impulso dos vossos filhos? Ensinai as novas gavinhas a se apegarem a Deus em busca de apoio. Não é bastante dizerdes fazer isto ou aquilo e então vos tornardes completamente descuidados e esquecidos do que exigistes? Não se incomodando que os filhos de fazer o que lhes ordenastes? Preparai o caminho para o vosso filho obedecer alegremente às vossas ordens. Ensinai as gavinhas a se apegarem a Jesus. Ensinai-lhes a pedir ao Senhor que os ajude nas pequenas coisas da vida, a estarem bem despertos para verem os pequenos deveres que precisam ser executados, a ser prestativos, assim é que é, no lar. Se não os educardes, haverá um que o fará, pois Satanás está procurando uma oportunidade de semear no coração a semente do joio. A cercar-vos da tarefa com um espírito descansado e coração pleno de amor. Minha irmã, confiou-vos Deus as responsabilidades de mãe. Precisais aprender métodos corretos e adquirir tato para ensinar vossos pequeninos para que possam observar o caminho do Senhor. Precisais buscar constantemente a cultura mais elevada da mente e da alma para poderdes comunicar a educação e preparo dos vossos filhos um espírito calmo, um coração amável, para que possais imbuí-los de aspirações puras e neles cultivar o amor às coisas honestas, puras e santas. Como humilde filha de Deus, aprendei na escola de Cristo. Procurai constantemente melhorar vossas faculdades para que possais realizar por preceito e por exemplo o trabalho mais perfeito e completo do lar. O efeito de maneiras calmas e gentis. Poucos são os que reconhecem o efeito de maneiras calmas e firmes mesmo no cuidado de um bebê. A mãe ou a pajem irritadiças e impacientes criam impertinência na criança que têm ao colo, ao passo que maneiras gentis tendem a acalmar os nervos do bebê. As teorias devem ser submetidas à prova. Pouco benefício dará o estudo dos livros, a menos que as ideias obtidas possam ser levadas a efeito na vida prática. E assim mesmo, as mais valiosas sugestões de outros não devem ser adotadas sem ponderação e discriminação. Podem não se adaptar igualmente às circunstâncias de cada mãe ou à disposição e temperamento peculiares de cada criança da família. Estuda a mãe com cuidado a experiência das outras, note a diferença entre o método delas e o seu e prove cuidadosamente os que parecem ser de real valor. Aqui até esta situação fala porquê? Porque nós achamos que se passa qualquer coisa com um filho nosso ou que se passa com um filho de uma amiga nossa, tem que se passar connosco. Ou vice-versa, as crianças são todas diferentes, os pais são todos diferentes. Nós não temos que aceitar que o nosso filho tenha que ser como o filho da minha amiga. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Temos que ter calma, temos que orar a Deus para nos ajudar a lidar com as nossas crianças. Métodos empregados nos tempos antigos. Desde os tempos mais remotos, os fiéis de Israel deram muita atenção ao assunto da educação. O Senhor havia indicado que desde a mais tenra idade devia-se ensinar às crianças acerca da sua bondade e grandeza, especialmente como é revelado em sua lei e na história de Israel. Mediante o canto,
A oração e as lições derivadas das Escrituras, adaptadas à desabrochante inteligência, tinham os pais e as mães que ensinar aos filhos que a lei de Deus é uma expressão do seu caráter e que, à medida que recebessem no coração os princípios dessa lei, delinear-se-ia na mente e na alma a imagem de Deus. Tanto na escola como no lar, grande parte do ensino era oral, mas os jovens também aprendiam a ler os escritos hebreus, e os rolos de pergaminho das escrituras do Velho Testamento se abriam a seu estudo. Ensinar com bondade e afeto. É obra especial dos pais e mães ensinar os filhos com bondade e afeto. Devem mostrar que, como pais, são eles que devem segurar as rédeas, governar e não serem governados pelos filhos. Devem ensinar que deles se requer obediência. Por vezes há situações de pessoas até que me contam que os filhos são meninos mal educados, desobedientes e que por vezes têm medo de fazer alguma coisa mal feita. Pais, quem está no comando da situação são vocês. A criança tem que obedecer ao que vocês fazem ou ao que vocês dizem. Se a criança está a ser mal educada e desobediente, Deus quer que a criança seja bem educada e obediente. Logo, nós temos que lhe dar a educação que merecem. Claro que não é sempre à chapada e não é sempre sucessivamente a dar castigos, mas é possível ensinar e dar educação com bondade e afeto. Se calhar, por vezes, nós sentimos-nos mais cansados e desesperados, falo por mim, e se calhar tenho atitudes menos boas. Mas a presença de Deus tem que estar sempre no ensinamento à criança. Por isso é que eu vos estou a falar deste livro, para que nós possamos compreender muito melhor as coisas que Deus quer para cada um de nós e também para os nossos filhos. O espírito inquieto naturalmente se inclina para o mal. A mente ativa, caso não seja ocupada com coisas melhores, dará atenção ao que Satanás possa sugerir. As crianças precisam ser instruídas, guiadas em caminhos seguros, guardadas do vício, ganhas pela bondade e confirmadas em praticar o bem. Pais e mães, tendes uma solene obra a fazer. A salvação eterna de vossos filhos depende do vosso procedimento. Como educareis com êxito vossos filhos? Não xingando, pois isso nenhum bem fará. Falai a vossos filhos como se tivesseis confiança em sua inteligência. Lidai com eles com bondade, ternura e amor. Dizei-lhes o que Deus quer que façam. Dizei-lhes que Deus quer que se eduquem e se preparem para ser colaboradores seus. Quando fazeis vossa parte, podeis confiar em que o Senhor fará a sua. Tomar tempo para raciocinar. Toda a mãe deve tomar tempo para raciocinar com os seus filhos, para corrigir-lhes os erros e ensinar-lhes pacientemente o caminho direito. Variar a maneira de instrução. O máximo cuidado deve ser tomado na educação da juventude para variar de tal maneira a instrução que desperta as nobres e elevadas faculdades da mente. Bem poucos há que compreendam as mais essenciais necessidades do espírito e a maneira por que devem dirigir o intelecto em desenvolvimento, o crescimento de pensar e sentir dos jovens. Ensinar as primeiras lições ao ar livre. Mães, permitir que as crianças brinquem ao ar livre, escutem os trinos dos passarinhos e aprendam o amor de Deus segundo se acha expresso nas belas obras que criou. Ensinar-lhes singelas lições do livro da natureza e das coisas que as rodeiam, e à medida que a mente se lhes desenvolve, podem ser acrescentadas lições dos livros, sendo firmemente fixadas na memória. O cultivo do terreno é bom trabalho para as crianças e os jovens. Leva-os ao contacto direto com a natureza e com Deus da natureza. Para que possam ter esta vantagem, deve haver também, quando possível, em conexão com nossas
escolas, grandes jardins e vastas terras para cultivo. A educação em tal ambiente está de acordo com as indicações que Deus deu para a instrução da mocidade. À criança nervosa, ao jovem nervoso que acha cansativas e difíceis de lembrar as lições do livro, será isto especialmente valioso. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza, e as impressões produzidas não se lhes dissiparão da mente, pois estarão associadas com os objetivos que se acham continuamente diante dos seus olhos. A natureza é algo que nos dá paz e que talvez nos mostre a liberdade que podemos ter. Por isso, Deus mostra-nos aqui claramente que crianças irrequietas, crianças que precisam de atender àquilo que os pais dizem, por vezes o estar na natureza, ao ar livre, o brincar num parque, o jogar à bola, também é importante e ajuda a criança a ter mais ânimo. Então vamos ficar por aqui, meus amigos, porque este capítulo é grande, mas eu quero vos falar de todo. Ficamos por aqui para que também não fiquemos cansados. E próximo domingo cá estaremos para falar o resto deste método de ensino, porque precisamos de ensinar as nossas crianças na palavra do Senhor. Amém.